Olá, Rui, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. O meu início na música, bem, eu sinceramente ainda me sinto no início, porque eu comecei bastante tarde e comecei a tocar fagode com 18 anos e por isso pronto, ainda me sinto a evoluir regularmente, ainda sinto aquela vontade de estudar todos os dias, embora, pronto, neste período do confinamento tenha sido ligeiramente diferente, como penso que acontece com todos, mas portanto sinto mesmo ainda numa fase de aprendizagem, continuo a ter aulas, por isso. E o fagode foi a tua escolha inicial? Não, com 18 anos foi, ou seja, eu com 17 anos vi um fagode pela primeira vez, foi a Ana Maria Ribeiro que me falou do instrumento, eu vi um concerto sinfónico pela primeira vez com 17 anos, foi a Orquestra Gulbenkian que foi tocar ao Cinema da Feira, e pronto, eu fui ver e pronto, no final gostei mesmo muito, no final fui falar com os músicos e pronto, e decidi que era aquilo que eu queria fazer. Eles falaram então, não é, no tipo de vida que tinham, nas viagens, nos concertos à noite, nas farras a seguir, e pronto, e naquela idade isso também motiva bastante. E pronto, experimentei alguns instrumentos, tive uma aula de clarinete, tive uma aula de oboé, foi ok, mas nada de especial. E depois a Ana Maria Ribeiro então falou-me no professor Hugh Castman, dava aulas na altura no Conservatório de Música do Porto. Encontramos-nos e assim que eu vi abrir a mala do instrumento, apaixonei-me por aquilo. Na altura não pelo som, mas mais pelo instrumento em si. E pronto, e depois fui para a Artav, uns Pois meses. aí viveste com o professor Rabelo e com o Pedro Ribeiro, não foi? Exatamente, exatamente. Foi uma bonita coincidência. Isso teve alguma influência depois, porque estamos a falar de dois, se calhar, dos melhores músicos portugueses, teve alguma influência na tua evolução de estar com eles, de conviver com eles? Certeza que a mentalidade deles estava já. Sim, sem dúvida, porque embora eles fossem 3 anos mais, e são 3 anos mais novos do que eu, estávamos todos no 10º ano, porque eu basicamente foi no 12º que eu decidi então dedicar-me à música e então retrocedi e fui para o 10º ano e estávamos na mesma turma, por coincidência na mesma casa e claro, vê-los tocar já com aquele nível, com aquele controle instrumental, com aquele interesse e também pelo facto de, pronto, às vezes ouvíamos estudar, davam sempre uma pequena dica, embora eu, claro, inicialmente estivesse a aprender, ainda conseguisse tocar só 3 notas, mas enfim, as coisas evoluíram rapidamente e não, foi mesmo excelente. Eu lembro-me da minha primeira audição, até estava o Abel sentado na primeira fila, naquela sala, era uma sala pequeníssima na Artav, em Famalicão, e estava ele sentado na primeira fila com o Vítor Matos, o clarinetista, e estávamos, que é 1 metro de distância, e eu a tocar, e eles na primeira fila para 1 metro de distância. E por acaso um dia foi a ouvir, estava a tocar o concerto de Stamitz, em Fá maior para fagote e orquestra, e eu ouvir o Abel dizer para o Vítor Matos: olha para os dedos dele a tremer, olha para os dedos dele a tremer. Enfim. Mas não é. Porque por exemplo, também aconteceu isso. Mas não foi, foi no 10º ano e depois voltei para o 10º ano na escola profissional. Ah, ok. E sentia que. Foi uma coisa que eu senti que estava muito. Eles estavam muito mais adiantados que eu. Mas muito mais, porque vinham do 7º ano. E isso não é difícil no início. Não existe assim. A nível de motivação. Não, porque basicamente eu sabia aquilo que queria, eu estava-me a marimbar para os outros, eu queria era aprender. E claro, e se tivesse colegas que me inspiravam por tocarem mais, ainda melhor, porque aprendia com eles e usava-os como exemplo. Ou seja, para mim isso só me trouxe e continua a trazer vantagens. E a tua evolução sentiste que foi muito rápida? Eu não sei se o senti, mas ouvi os comentários dos colegas, claro, e pronto, e depois, claro, o facto de um ano a seguir ter conseguido entrar na escola superior, também, pronto, também mostrou, e depois uns meses logo também a seguir o meu primeiro emprego em orquestra, enfim, claro, isso demonstra, mas basicamente foi porque também comecei tarde, mas comecei de uma forma muito intensa e sabendo que realmente era aquilo que eu ia fazer. E nessa fase da vida, com 18 anos, a pessoa já não está ali, eu pelo menos, eu se tomei a decisão de retroceder 3 anos, um, causando bastante stress com os meus pais, que pronto, felizmente 3 semanas depois recomeçaram a falar comigo
Mas, portanto, é um grande choque para eles quando pensam que vais para a universidade, não é de repente retrocedes 3 anos. Eles não estavam minimamente de acordo e por isso foi um período bastante intenso, mas claro, tomei essa iniciativa ou tomei essa decisão exatamente por saber que era aquilo que queria fazer e dediquei-me a sério. Depois, claro, quando a pessoa o faz e ainda por cima tem a sorte que eu tive de estar naquela escola, na Artave, com um excelente professor, o Hugh Kessman, e tendo colegas como o Abel e o Pedro Ribeiro, claro que as coisas vão mais rápido. E depois o que é que se seguiu da Artab? Portanto, na Artave estive lá um ano, fui para a escola superior, e em termos de estudo, não é? Portanto, Sim. vim para... Eu na altura, portanto, eu ainda apanhei, fui os felizardos a apanhar a licenciatura em 5 anos. No ano a seguir passou a 4. Depois de ESMAI, portanto, no último ano da licenciatura, fui estudar para Basileia com a Azzolini, mas como na altura eu estava, portanto, a dar 30 horas de aulas por semana, estava a dar aulas na Artave e no Conservatório de Coimbra, e estava a tocar muito na Orquestra do Norte, às vezes também na Orquestra das Beiras, e tinha, pronto, basicamente muita atividade profissional, também com concertos de música de câmara, e eu, pronto, tive de filo durante um ano e vinha quinzenalmente a Basileia ter aulas, mas depois, pronto, vi que realmente a única hipótese que eu teria de realmente atingir aquilo que eu queria e de poder absorver a informação que a Azzolini me dava era ter tempo para estudar. E porque eu na altura, como imaginas, eu na altura estava a fazer 1500 km por semana, portanto, fazia 50 mil km por ano de carro, a dar 30 horas de aulas por semana, com mais concertos, ensaios e mais não sei o quê, e eu estudava fagote entre a 1 e as 3 da manhã, em casa dos meus pais. E, portanto, isso durante uns tempos funciona, quando a pessoa está muito motivada, mas, claro, aos poucos a pessoa começa a sentir que a concentração não é a mesma e que, claro, que a evolução é mais lenta. Então, tive a sorte de ter uma bolsa do Ministério da Cultura e pude, então, deixar os trabalhos que tinha e vim para Basileia, então, no meu segundo ano, já em 99, já como, portanto, bolseiro e sem trabalhar. E como é que se consegue essa vontade de ter a sua... Acontece muito, temos a nossa vidinha, ganhamos o nosso, fazemos essas coisas, e essa vontade de mais. Sempre tiveste isso? Sim, porque para mim, para mim a questão financeira sempre foi muito secundária. Eu nunca quis ter os empregos que tive em Portugal. Basicamente foram oportunidades que foram surgindo e eu fui-as aproveitando. Mas nunca, para mim, o ganhar bem nunca foi uma prioridade. Era realmente tocar fagote e tocar melhor. E eu sabia que, especialmente também porque quando comecei a estudar em Basileia, os meus colegas eram todos, ou seja, tinham todos um emprego em orquestra, exceto eu. Todos eles eram o solista da Orquestra de Paris, da Academia de Santa Cecília em Roma, da Gustavo Mahler, da Orquestra de Linz, da Ópera de Roma, enfim. E eu ali, claro, eles inspiravam bastante, eu via o nível que tinha e eu sabia que podia chegar lá, mas teria de mudar alguma coisa. E para mim não estava a fazer sentido estar a estudar com aquele professor, tendo aqueles colegas, e não ter tempo para estudar. E quando podia estudar, estava aqui para o lado. Por isso tive a sorte de ter essa bolsa de estudo e pronto, e depois pronto, as coisas mudaram bastante em termos de evolução e concentração. E tu tinhas já em meta, por exemplo, ou o CD, ou tocar a solo, ou tocar numa orquestra, tinhas isso como objetivo ou eram coisas que ia acontecendo? Então, querias Acontecendo, no meu caso ia acontecendo, eu nunca tive em termos musicais um sonho específico, eu, basicamente eu gostei do instrumento, gostei muito de tocar e depois com os colegas começa-se, não é? Com as conversas, com os concertos, com as viagens, com as farras, não é? Quando se partilham os sonhos de uma forma assim mais relaxada, tu, claro, começas-te a inspirar e começas também a descobrir, não é? E pronto, e aos poucos então comecei a direcionar mais para o repertório que me agradava. Mas basicamente, na altura, tal como agora, eu nunca senti que era a tocar o repertório de orquestra ou a tocar o repertório de solo ou de música de câmara em que eu me sentiria realizado. Para mim era a tocar, estar com amigos. Para mim, o fazer sétimo fagote ou quarto contra fagote ou estar a tocar a solo o concerto de Jolivet
são coisas excelentes, são incríveis. Claro, com um nível de responsabilidade e de preparação talvez diferentes, mas dá-me um prazer imenso. Sim, sim. Mas houve algum momento assim mais especial? Certeza, por exemplo, quando tocaste em Nova Iorque, são momentos que ficam, mas tens assim alguns momentos. Eu sei que é sempre uma questão, eu digo sempre isso, que é uma questão muito difícil. Que nós músicos temos imensos, mas tens assim alguns que tenham ficado. Oh, bastantes. Claro, o do Carnegie Hall foi especial realmente, porque pronto, houve bastante projeção nos meios de comunicação social e o facto de estares a receber mensagens quase de 5 em 5 minutos, o facto de tu acordares, ligares a televisão e veres o título do teu concerto passar em rodapé, são coisas que, claro, que tornam já antes esse momento muito especial. Pois claro, o facto de estar lá é incrível e aquela adrenalina antes é alucinante, mas pronto, é realmente isso que dá prazer. Agora, concertos, tive muitos e uma boa parte deles em Portugal até, como por exemplo olha, o concerto de Mozart com a Orquestra Sinfónica da Casa da Música. Também o último projeto que tive a solo com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, onde pude ser solista e diretor musical, onde pude escolher um programa e tive um programa inteiro como líder e solista, onde estreámos uma obra escrita a mim, onde até a última hora pensei que a Marisa podia vir ao concerto e eu ia tocar, portanto, há uma música de povo como extra. Esse tipo de coisas também são alucinantes, depois vejo o público, vejo alguns familiares, velhos amigos, colegas, foram, portanto, alguns dos momentos mais especiais que tive. E fala-me um bocadinho dos CDs. Como é que aconteceu? Eram coisas que já tinhas pensadas ou que também foi acontecendo? Portanto, o primeiro, o que gravei para a Rádio Clássica Suíça, veio a propósito de um prémio que ganhei. Portanto, ganhei um segundo prémio num concurso, que é o da AMG em Basel, e pronto, e basicamente ganhando esse prémio tem-se direito a fazer essa gravação no estúdio da rádio em Zurique, ou seja, com muito bom técnico, foi algo mesmo, foi um privilégio. E, e depois realmente, desde há uns anos antes da gravação do Through Time, o meu CD com a Orquestra de Câmara Inglesa, aí eu sentia, desde há vários anos, que queria gravar com a orquestra e que era um repertório que mais vinha naturalmente, porque eu estava, pronto, foram uns anos antes dessa gravação comecei a ter mais programas a solo. Eu fazia, sei lá, de 10 a 12 programas a solo com a orquestra por ano e, claro, começas a criar começas a ganhar aquele vício de estar num palco como solista, porque realmente é incrível. E pronto, e depois de um concerto a solo, no Festival de Bosville, portanto, uns senhores que já tinham vindo a vários concertos meus a solo, propuseram-me, perguntaram-me se eu gostaria de fazer a gravação e que gostariam de a patrocinar. E eu, pronto, eu não... Assim. Claro, na altura pensei que fosse uma tanga, mas tenho vindo a ver que cada vez mais Pronto, isso tem vindo a acontecer, porque há bastantes pessoas, felizmente, com essa capacidade económica, basicamente mecenas, que vêm diretamente ter com os músicos que admiram e que vêem no programa, ok, é incrível, eles ser concerto, mas realmente não tem nenhum CD a solo com orquestra, ou não tem nada e pronto, e querem dar um empurrão na carreira, e no meu caso foi um grande empurrão. Existe algum concerto que te dê mais gozo tocar a solo? Que é aquele concerto mais especial? Eu tenho vários, não é que me imagino todos, mas não sei. Talvez a Ciranda das Sete Notas do Vila Lobos é algo que eu considero incrível para fagote e orquestra de cordas, mas também o concerto de Mozart é algo é um concerto que eu podia tocar 2 vezes por dia sem problemas. Ou seja, há muita coisa. Os concertos de Vivaldi nós temos quase 40, não é? Ou talvez mais de 40 se aceitarmos 2 ou 3. E portanto, não sei, também o concerto de Jolivet, o concerto de Weber. O nosso repertório solístico infelizmente, não é o mais vasto, mas temos obras incríveis e, portanto, dentro
das obras mais conhecidas. Eu sinceramente sinto-me à vontade para tocar qualquer uma delas. E falas um bocadinho desse. Agora vais começar a dar aulas em Estrasburgo. Como é que veio isso? Como é que aconteceu? Foi também pronto, foi basicamente confirmado a semana passada, mas foi algo em que eu já andava a sonhar há uns anos, porque eu dei aulas, comecei por dar aulas, ou seja, vim estudar para Basileia, não é? Mas em 2006 fui dar aulas para a Universidade de Aveiro, depois tive 2 anos na Metropolitana, 2010 2012, e tive uns anos depois só a tocar. Mas tive a hipótese, ou seja, ganhei um emprego no Conservatório de Luxemburgo, que é basicamente um conservatório incrível, com umas capacidades económicas assustadoras, ou seja, basicamente a pessoa precisa de que comprem um instrumento, que afinem um piano, o que quer que seja, e no dia seguinte está feito, praticamente. E, ou seja, relativamente à compra do instrumento, talvez esteja a exagerar um bocadinho, mas também não é? Portanto, não, mas basicamente tinha, pronto, um consultório com condições incríveis. Na altura precisava de 13 horas e meia para lá chegar, ou seja, em 4 horas fazia porta a porta, e tive lá 2 anos. Só que, embora as condições fossem excelentes, os colegas incríveis, eu tinha muito bons alunos, aos poucos a viagem tornou-se mais cansativa, já que a CNSM, ou seja, os comboios franceses, alteraram os horários e o trajeto começou a demorar 5 horas e meia, sem greves. E em França isso acontece bastante, e portanto o esforço para dar aulas começou a ser demasiado grande. E também, entretanto, pronto, tive a oportunidade de constituir família, temos 2 pequenotes que estavam naquela fase em que realmente precisavam dos pais em casa, não é? E eu, com as aulas no Luxemburgo e os concertos em que, pronto, a minha média são tipo 10 a 15 países por ano, eu basicamente estava muito pouco tempo com eles e comecei-me a sentir mesmo, Sim. mesmo mal. Então deixei-o, mas nessa fase eu entrei em contato com o Guilherme Santana, que na altura era o que dava aulas em Strasbourg, e pronto, e estava bastante interessado, porque ele já dava aulas em 2 escolas, ele não tinha a certeza de poder continuar, mas infelizmente cheguei tarde à próxima, como é que se diz? Candidatura? Portanto, Então, sim. quando me quis candidatar já foi tarde demais, e entretanto soube há uns meses que iam abrir lugar de novo, e pronto, e fui eu felizardo desta vez. Então é quase um sonho teu começar uma. Não, começar não, é começar uma classe, sim. Sim, exatamente, vai ser começar uma classe e, acima de tudo, numa das cidades mais bonitas que eu conheço e ou seja, pouco mais de 1 hora de carro. Pois, Embora seja noutro país, não é? Nós em Basileia estamos perto da fronteira, não é? Então, tu em 10 minutos estás em França ou na Alemanha. E por isso é algo que me vai permitir, portanto, vou poder abrir a classe, vou poder dar aulas regularmente, sem ter de fazer um grande esforço em termos de deslocação e também em termos de concertos, já que no ensino superior há mais flexibilidade e o facto de estar tão perto de casa pronto, facilita muitas coisas. E agora, falando um bocadinho desta fase toda, o que é que tu achas que se segue devido a esta pandemia, não é? Como é que achas que a cultura vai passar isto? Achas que vai haver assim uma. Vai baixar muito? Infelizmente é inevitável. Infelizmente é inevitável haver um período de crise, porque, claro, nós estamos muito associados à economia, não é? Mas não somos dependentes para a economia. Por isso, basicamente, e como tem acontecido e como aconteceu nas últimas crises, infelizmente somos dos primeiros a sofrer as consequências e dos últimos realmente a chegar ao nível que tínhamos antes, porque não somos considerados indispensáveis, o que é realmente algo muito triste, que não devia ser assim, mas desta vez temo que vá ser exatamente porque o nosso público é realmente aquele que está mais em risco, não é? E tu achas, por exemplo, que um país como Portugal ainda vai levar mais, que, por exemplo, que a Suíça ou que outros países, como a Alemanha? A Alemanha já está mais à frente. Ou seja, eu espero que não, mas vamos ver como é que as coisas evoluem e esperemos que não seja a situação internacional não seja tão má como algumas pessoas estão a prever. Mas, enfim, vamos ser otimistas e esperar que realmente
as pessoas também aproveitem este período para encontrar novas formas de chegar ao público e de finalmente fazer aquele esforço que já se tem vindo a fazer nos últimos anos, mas eu acho que ainda não tanto como se poderia, e isto fala a nível internacional, de realmente captivar o público mais jovem, de realmente termos de os conseguir agarrar mesmo. E claro, hoje em dia, devido aos mass media, devido ao YouTube, devido ao Spotify, as pessoas estão habituadas a ter as coisas gratuitamente e quando não são gratuitas, arranja-se forma de conseguir que o seja, pirateando as coisas. Por isso, realmente, nós precisamos de nos aproximar mais das faixas etárias mais jovens, porque pronto, infelizmente o nosso público de eleição é aquelas pessoas que mais vêm aos nossos concertos, são aquelas que estão exatamente mais em risco de... É uma coisa que tu notas, tocas em tantos países, tens de tocar em tantos países, uma coisa que tu notas que é a nível internacional, ou existe algum país que tu realmente notas o público é mais jovem? Ou é tudo... Aí está, eu não sei se sou Vicente em casa a responder, já que cada concerto é diferente. Eu acho que só vivendo realmente num local Ok, sim. é que tu realmente vais poder responder bem essa pergunta, mas se houve locais, ou seja, concertos, locais que me impressionaram foi, por exemplo, Paris. Nos concertos que eu tive a sorte de ter com a Orquestra de Paris, realmente fiquei fascinado com a idade do público e também com Les Dissonances e depois, por exemplo, Roménia. Toquei no Festival Sonoro em Bucareste e é incrível. O público é incrivelmente jovem. E nem todos estudantes, porque em Paris o que eu reparei é que muitos eram estudantes de música, e portanto têm bilhetes mais económicos, estão mais interessados, em Bucareste realmente a maior parte deles não eram músicos, ou pelo menos aqueles que eu tive a oportunidade de conhecer, e isso mostra que o interesse não é só profissional, não é? Mas também porque, pronto, o ir a um concerto de música clássica é algo que ainda está in, não é? Pois, essa, acho que a dificuldade é mesmo essa, que a música clássica seja in, como tu dizes, e nem se vê que vai ser, não é? Nos próximos anos. Acho que... Pois, eu acho que as coisas agora vão ter de mudar, porque realmente as dificuldades não vão ser menores e vê-se não há nenhuma orquestra, nenhum ensemble que não esteja a pensar em novas formas de chegar ao público e de continuar a ser, portanto, economicamente viável, porque os apoios da parte dos governos não vão aumentar, infelizmente, por parte dos patrocinadores também não, e por isso cabe-nos agora realmente a encontrar novas soluções, mas isso vai estar a ser feito em todo lado muito mais do que antes, e é como na questão de um esforço tão grande para nem tanto dinheiro para se conseguir algo rapidamente, e portanto, sem dúvida que daqui a 2 anos vamos ter eh, ideias incríveis, novas plataformas, novos meios de chegar ao público mais jovem. E como é que tu lidas com a questão de tocar a solo, dar aulas, estudar, família? Como é que se junta isso tudo? Bom, isso é para cada projeto diferente, não é? Depende também do tipo de preparação que tenho de ter, de onde será o concerto, mas basicamente tento preparar o melhor que posso, o que, claro, agora com família não é tão simples como antes, já que tenho de me adaptar ao horário deles e basicamente é quando vão para a cama que, que chega o momento onde posso estudar e também muitas vezes responder aos e-mails, marcar viagens, reservar hotéis. Por isso é basicamente a minha preparação para os concertos em geral, não só os concertos a solo, é principalmente quando a casa está a dormir, quando a minha esposa e as crianças estão a dormir. Mas achas que é mais motivador também tendo uma família, ou seja, pelo menos que descanse menos, não é? Porque achas que é mais motivante? Ou seja, para mim, eu sempre me senti motivado. Agora, o que às vezes o cansaço faz que a pessoa às vezes hum, hesite um bocado ou pare mais cedo o estudo. Mas sem dúvida que
que a alegria de ter família ajuda bastante e eu lembro perfeitamente do meu primeiro concerto que tive depois do nascimento do meu primeiro filho, do Miguel. Foi incrível porque, e falando até dos concertos especiais, também o podia ter juntado antes, porque realmente eu ia tocar o concerto de Hummel aqui em Basileia, numa igreja super bonita, Martinskirche, a solo com a orquestra de câmara checa. E também ia tocar como, portanto, solista e diretor musical, e o concerto de Hummel é um concerto incrível. Eu tinha tocado pouco tempo antes, até em Portugal, até com a Orquestra das Beiras, e é um concerto que eu também adoro e toco sempre que posso. Portanto, mas claro, é um concerto em que a pessoa chega ali aqueles minutinhos antes de ir para o palco e mesmo os primeiros minutos no palco a pessoa sente bem que o coração está mais acelerado do que habitualmente. Mas por acaso ali foi incrível porque eu nos 10 dias antes do concerto eu praticamente não toquei no instrumento. Porque, claro, a pessoa está tão maravilhada com aquele novo membro da família, não é? A pessoa passa as noites de olhos abertos a olhar para ele e quando finalmente adormece acorda, por algum motivo, não é? E ele acorda por algum motivo. E depois também associado ao facto de que a orquestra chegou tarde, eles vinham de carro, viveram em carros de Praga e houve um atraso e portanto perdemos o primeiro ensaio. Basicamente fizemos o concerto com um ensaio e meio, ou seja, mas como diretor, ou seja, era a primeira vez que eu ia tocar sem maestro. Portanto, claro, foi bastante excitante. Havíamos saído bem no ensaio geral, mas pronto, não tínhamos tido hipótese de corrigir. E então chego ao palco, eu nunca mais me esqueço, é uma igreja lindíssima, estava cheia, eu tinha metade dos meus amigos no público e eu, caramba, vamos lá ver como é que isto corre, porque me sentia minimamente preparado. E quando chego à frente, agradeço o aplauso e isto é incrível, parecia que estava em casa a estudar, ou seja, não tive o mínimo nervosismo, parecia que a prioridade na vida tinha passado ao pequenote, à família, e claro que os concertos continuam a ser importantes, mas agora já não é aquilo. Ou seja, é algo incrivelmente importante, como disse, mas que vem depois de ver crescer uma criança e de educar uma criança. E pronto, e por isso, ou seja, não é que desde que as crianças nasceram eu tenho que estar sempre à vontade nos concertos de forma alguma, mas que isso me fez mostrar que realmente alguma coisa mudou e para melhor, isso sim. Tu tens algum ritual antes de subir ao palco? Depende muito, porque eu muitas vezes chego em cima da hora aos concertos, não sei porquê, mas pronto, mesmo às vezes, mesmo para alguns concertos a solo, eu não sei porquê, mas não acontece sempre quando chego à sala de concertos, já praticamente só tenho tempo de limpar o instrumento, de montar o instrumento e ir para o palco. E mesmo, estou-me a lembrar agora no concerto de Mozart na Casa da Música, que acabei por dizer, eu antes do concerto fui falar com os meus colegas e a minha família que que estavam à espera de poder entrar, não é? Ou seja, não sei se tem algum ritual. Eu gosto de conversar, gosto de estar com pessoas antes de ir para o palco. Mas Talvez seja esse o ritual, não? não sei, eu acho que isso tem a ver com o facto de eu de me preparar muito bem e por eu sentir que quanto mais eu toco antes de ir para o palco, mais cansado eu vou estar e também em termos físicos eu talvez não esteja tão eficaz como se só tivesse tocado, por exemplo, um bocadinho de manhã. E eu realmente tento respeitar esse período, ou seja, eu antes do concerto toco normalmente muito, muito pouco. Eu tento sempre que o ensaio de manhã seja o mais eficaz possível. Quando estou a tocar a solo, algo que eu faço sempre é a tocar a solo em orquestra. Eu tenho tendência a gravar todos os ensaios gerais que faço, seja em orquestra, seja música de câmara ou a solo. E depois então eu normalmente ouço a gravação, depois do ensaio geral, almoço, durmo, se posso tenho uma pequena massagem, que é algo que me ajuda bastante, e depois naquelas 2, 3 horas antes do concerto, depende muito, mas basicamente eu tento fazer pouco, mas depois o tempo passa e acabo por chegar à sala de concerto já mais ou menos em cima da hora e ali adoro estar com as pessoas e conversar. Então, que projetos tens para os próximos tempos?
Tenho alguns de gravação, tenho projetos de música de câmara, tenho alguns festivais, enfim, conseguimos felizmente salvar alguns dos projetos que tínhamos e adiantá-los ou então mudar ligeiramente a formação para que possamos ter menos no palco e também tocar em salas mais pequenas. E felizmente alguns dos ensembles com os quais eu já tinha previsto tocar conseguiram se adaptar muito bem e também, pronto, fazendo que alguns dos concertos fossem, por exemplo, ou passassem a ser em hotéis, em igrejas, e por isso mesmo conseguimos salvar algumas coisas. E também este período acaba por ser o período onde os músicos, não é, menos que fazer têm, e por isso também é um período ideal para gravações. E o que é que tu achas da evolução dos factotistas em Portugal? Tem sido uma coisa incrível, é incrível mesmo, porque claro que pelo menos no norte do país não é, foi a escola criou-se graças ao professor Hugh Kessman, não é, graças a Artav e depois a ESMAI continua a criar muitos alunos, graças ao trabalho não é até agora do Pedro Silva, e em Lisboa também está com o Ricardo, com a Vera, com o Roberto, com o Carolino, também, ou seja, há muitos bons professores a formar alunos e depois algo que tem vindo a acontecer que antes não acontecia é que estão-se finalmente a oferecer mais bolsas de estudo, o que no meu tempo era algo mais difícil. Para que tu vejas, no ano em que eu vim estudar, a Gulbenkian não deu nenhuma bolsa de estudo para músicos no estrangeiro e o Ministério da Cultura deu uma, que eu felizmente tive a sorte de ter. Ou seja, era muito difícil arranjar uma bolsa de estudo para vir estudar no estrangeiro. E depois também pelo facto de que eu acho que as pessoas acordaram um bocadinho, ou seja, os estudantes acordaram um bocadinho, talvez por terem mais acesso ao nível que realmente existia no estrangeiro e sentiram, opa lá, eu realmente tenho de estudar. Porque algo que o meu professor, o Azzolini, disse quando veio dar uma masterclass no Porto, na ISMAI, a convite do professor Kessman, foi que rapazes, o nível aqui é incrível. O nível aqui é muito superior ao nível que eu vejo normalmente nas masterclasses na Alemanha. Só que o que é óbvio é que vocês não trabalham. O talento é muito, mas o trabalho é pouco. Claro, haviam exceções, mas em geral era um bocadinho isso. E pronto, e agora não. Agora realmente nota-se há uma ambição, ou seja, o talento continua lá, mas a ambição é muito maior. E o estudo, a preparação, não é? A disciplina. E por isso, claro, estão-se a ver os resultados, ou seja, porque como sabemos, não é? O talento é muito bom, mas chega para alguma coisa, mas não quando estamos a comparar com os melhores do mundo, não é? Sem dúvida. Uhum. E que conselhos deixas aos jovens músicos, e não só factistas? Boa pergunta, deixa-me ver. Bem, basicamente para terem a certeza daquilo que querem. Para terem a certeza de que dedicar-se à música é aquilo que querem e que, portanto, estejam preparados para saber que nunca vão ser milionários, que vão ter várias vezes no final do mês de fazer ginástica para poder pagar as contas todas. E claro também, ou seja, algo que também se junta a esse facto é o de termos de trabalhar nos fins de semana, ou seja, de termos de estudar também durante o fim de semana, mesmo que não tenhamos concerto, se quisermos manter o nível, já não falo se querem progredir, não é? De também o facto das férias de verão quase não existirem, por ser aí que existem mais concertos. E claro, quando somos estudantes é tudo muito motivante, mas quando temos família as coisas mudam realmente. A motivação, infelizmente, continuo a tê-la, mas vejo em muitos meus colegas que pronto, torna-se realmente mais difícil ter motivação para estudar e para olhar para uma partitura, para estar ali 3, 4, 5 horas por dia antes de um concerto importante. E realmente é fácil fazê-lo quando somos estudantes, até aos 30, 35, 40 anos. Pronto, também há muitas pessoas que o fazem, mas o problema é que a nossa carreira dura, em teoria, não é? Até bastante mais tarde. E ter 50, 60 anos e ter esta motivação, que é a única forma de nos permitir pagar as contas, não é? Aí, por isso, basicamente, as pessoas devem, acho que eu diria que os estudantes devem estar realmente seguros daquilo que querem fazer. E depois, se estiverem, então aí, claro, é
de sonharem com aquilo que lhes parece impossível ter no momento. E de realmente ambicionarem muito mais do que aquilo que pensam que podem atingir. Porque realmente só assim vão ter aquela força de vontade que lhes vai permitir competir com os colegas, porque realmente no estrangeiro, ou seja, falando portanto da zona que eu conheço melhor, a Europa Central, as pessoas começam mais cedo a trabalhar a sério portanto, num meio bastante favorável ao progresso, já que se apoia bastante os jovens talentos. E por isso, realmente, seja em Portugal ou noutros lados, basicamente, ou noutros países, basicamente, o mais importante de tudo é realmente estarmos seguros de que é aquilo que queremos, é aquilo que nos apaixona, vamos ser capazes de o fazer uns 30 ou 40 anos mais tarde. Sim, eu acho que o melhor conselho não podia estar. Olha, Rui, quero-te agradecer pela conversa, foi um gosto. O prazer foi todo meu.